irmãos, Jesus ele treinou inúmeros discípulos para a evangelização e a missão do discipulado. E o discipulado não é apenas aprender para saber, mas aprender para servir. Nós somos convocados para o serviço e a missão do discipulado é promover agentes do reino de Deus para a sua obra aqui na terra e onde essa pessoa estiver. Não é uma pescaria individual, onde nós utilizamos uma vara ou uma linha apenas, mas sim uma pescaria coletiva, onde nós pescamos como se fosse um arrastão. O trabalho aqui é em equipe, então cada um tem o seu papel, a sua função para o reino de Deus, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Hoje nós estamos aqui divulgando a campanha de missões. Tem outras pessoas em outras cidades que estão trabalhando com pessoas, discipulando, onde ainda não tem trabalho batista. Nós estamos contribuindo, orando. Então, cada um tem um papel muito importante nessa grande parceria. Então, que Deus abençoe e clareie no seu coração qual que é a sua função nessa grande comissão. E hoje nós queremos orar por toda Minas Gerais para que Deus possa abrir as portas, as possibilidades para que a gente possa trabalhar em equipe. Que Deus abençoe a vida de vocês e espero que vocês consigam transmitir essas verdades do discipulado de alguma forma. Pocrane. Cidade com um trabalho de mais de 100 anos e precisando ser revitalizado. Um desafio aceito há quase 2 anos pelo missionário Érico e sua família. Encontramos uma igreja que precisava aprender a ser igreja. E nesse contexto, precisava aprender a servir e discipular. Pocrane conta com 3 locais sendo preparados para cumprir o ID de Jesus. São eles: a igreja sede no Distrito Rural Boa Esperança, a congregação de Barra da Figueira e a recém-inaugurada Igreja Batista Monte Hermon, no centro de Pocrane. Dentro da cidade de Pocrane, a congregação Monte Hermon se encontrava fechada há alguns anos. E o desafio era justamente esse: não ser mais apenas uma igreja mais aberta, um templo mais aberto, mas fazer a diferença na cidade de Pocrane. O missionário Érico, sob orientação do Espírito Santo, cumpre a missão de ser e fazer discípulos de forma incansável, visitando e acompanhando membros e frequentadores das 3 congregações, baseando os ensinamentos no livro de Atos, de levar a igreja para fora dos muros. Começamos a atuar nas escolas, começamos a atuar no asilo, na PAI, e começamos a mostrar para a cidade o evangelho que serve, o evangelho que está a serviço e que se importa com as pessoas. Esse trabalho que o pastor Érico tem executado dentro da nossa escola, eu acredito que em todas as escolas do município, porque ele tem procurado nos atender de bom grado, impactou muito a equipe gestora da escola. Ele procura conhecer a dificuldade de cada um, o que o jovem está precisando, o que o diretor está precisando, para estar assim nos ajudando nessa tarefa tão difícil que é lidar com o ser humano. Em Pocrane, o trabalho desenvolvido revela o amor de Deus e o quanto fazer discípulos aproxima cada vez mais os irmãos uns dos outros. Um lugar que a gente ouvia mesmo a palavra de Deus, um pastor que traz tudo que a gente vê dentro da Bíblia, é um pastor que tem sede, vontade de trabalhar, é uma família que acolhe, é um pastor que ele não preocupa se está na igreja ou se não, ele vai na casa da gente, ele visita, é um pastor família mesmo. E assistindo lá o ambiente, a palavra, a teologia do Érico, veio ao encontro daquilo que a gente acreditava. Me senti à vontade, passamos a fazer uma amizade e ali eu me senti discipulado. Afinal, discipular é cuidar. Discipular é caminhar junto de uma forma intencional, de maneira que o outro se torne semelhante a Jesus. Para ser e fazer discípulo é necessário conhecer a cidade, conhecer o contexto e amar pessoas. Porque a nossa missão é ser e fazer discípulos. Você pode fazer isto indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Tem um missionário
Adote um missionário, invista no seu estado. É salvar vidas, é transformar vidas, é investir em vidas preciosas para Deus e para aqueles que amam missões. Desafiamos os batistas mineiros a ser e fazer discípulos. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. É uma alegria muito grande e um privilégio estarmos aqui mais uma vez para juntos podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Como disse na quinta-feira, desde terça-feira não estou muito bem, fiquei tendo muita dor de cabeça, náusea, vômito esses dias todos aí, mas já estou melhorando e querendo Deus, cada dia mais vou estar melhor, para juntos podemos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, louvar o nosso Deus e continuar marchando com fé. Meus irmãos, eu gostaria de tratar de um texto hoje, nesta noite, Mateus 8, Mateus no capítulo 8, nos versos 5 até o 13. Não importa quem somos, basta que tenhamos fé. Diz assim a palavra do Senhor. Eu gostaria desse primeiro momento estar lendo apenas o verso 10 e depois nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto. Diz assim: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Meus irmãos, a fé é algo assim de suma importância para o cristão, A fé no hebraico, emuná, e a fé no grego, pistis, Então, nós tratamos mais no Novo Testamento da fé pistis, É aquela fé trazida mais do crer, Na crença, em quem nós depositamos a nossa fé. Então, que Deus nos abençoe e, como falei, a fé para o cristão ela é de suma importância. Ora, como diz lá em Hebreus 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, com muita fé, com muita perseverança, que possamos continuar. E muitas vezes a gente fica desanimados, por esses momentos aí de não estarmos juntos, em comunhão, pessoalmente, naquele momento gostoso de compartilhar a palavra, de falar sobre ela, de refletir um pouco sobre ela, de compartilhar as nossas dúvidas, uns com os outros. Então, paira muitas vezes alguns questionamentos nas nossas cabeças, mas confiados no Senhor, sabedores que o Senhor em todo tempo vai estar nos guardando, vai estar nos dando a direção. E tenhamos cada um de nós a paz, a paz de Cristo, aquela paz que excede todo entendimento. Embora estamos passando por momentos difíceis, mas estamos em paz porque cremos e confiamos no Senhor. Então, como Jesus disse aqui, em Mateus 8:10, na parte B, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A fé para o cristão, ela é de suma importância. Que Deus cada dia aumente a nossa fé nele. Vamos orar e logo depois vamos estar cantando louvores ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Deus. Obrigado, ó Pai, em tempos difíceis, ó Pai, de doenças, de vírus, de desempregos, ó Pai, de passando por dificuldades, ó Pai, muitas vezes financeira, muitas vezes, ó Pai, de estar longe do ente querido, muitas vezes de estar numa situação que gostaríamos que fosse diferente, mas que cada um de nós, ó Deus, confiados no Senhor, possamos prosseguir com fé, ó Pai, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. A fé, ó Pai, é a esperança daquelas coisas que ainda não aconteceram, mas nós temos fé na Tua Palavra, no Teu Santo Espírito que está em nós, que habita em nós, que nós vamos ver acontecer tudo aquilo que o Senhor na Tua Palavra nos fala, nos diz sobre nós, em favor de nós.
Nós te louvamos, ó Pai. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Ó Pai, nós somos gratos, ó Pai, pelo teu Filho amado Jesus ter morrido na cruz por nós. Ó Deus, privilégio este, ó Deus, que nós, ó Pai, não sabemos, ó Pai, e não temos como pagar. O Senhor assumiu, Cristo Jesus na cruz do Calvário, assumiu a dívida, ó Pai, o escrito de dívida que tinha contra mim, Ele assumiu e Ele levou sobre si, ó Pai, todas as minhas iniquidades. Ó Pai, pelas suas pisaduras, cada um de nós fomos sarados. Te louvamos, ó Pai. Portanto, basta que cremos no Senhor Jesus, que seremos salvos. Ó Pai, obrigado por esse privilégio. Obrigado, Deus, e aumenta a nossa fé a cada dia, que não venhamos desfalecer dela. A fé, ó Pai, é muito importante para que possamos, ó Pai, apontar o caminho. Caminho esse, ó Deus, que conduz à vida eterna, que é o teu Filho amado, Jesus. Te louvamos nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estar louvando ao nosso Deus, cantando louvores a este Deus maravilhoso. Mesmo quando
essa bênção, né, que nós nos prostramos diante da cruz de Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.
Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças nós te damos pelos louvores cantados. Receba, Deus, com uma aroma suave. Te adoramos nesta noite, ó Deus, não a nós, mas ao teu nome, toda a honra e toda a glória. Ó Pai, nos ajude, nos fortaleça, que venhamos, ó Deus, a refletir nesta palavra, nesse texto, ó Deus, que nós vamos compartilhar nesta noite, juntamente com os meus irmãos. Fala conosco, no nome santo de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, pela sua palavra, pelos louvores cantados. Não importa quem somos, basta que tenhamos fé. O texto de Mateus 8, 5 a 13 diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhes disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e o meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse os que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome. Fala conosco no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos. Não importa quem somos, basta que tenhamos fé. Um detalhe, meus irmãos, interessante acerca da identidade do centurião: por que o seu nome não foi registrado? Quando Pedro foi visitar outro importante centurião romano em Cesareia, o seu nome é revelado, Cornélio. Mas por que a omissão ao centurião de fé? Não se sabe, mas podemos especular que há um motivo para isso, e acho até que seja simples. Se desse nome ao centurião, ele se tornaria exemplo de muitos, mas também um ideal que a maioria julgaria não ser possível atingir. Ao colocá-lo no anonimato, talvez Deus esteja querendo nos dizer que qualquer um pode exercer a mesma fé que ele demonstrou. E talvez a maior mensagem que possa ser pregada sobre desse texto não seja a que está explícita, mas a implícita: um herói de fé anônimo. Esse talvez seja o maior segredo da fé, não aparecer para que somente Jesus apareça, que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, no texto de Atos, Atos 10, 12, vai falar, que dá para nós imaginarmos, que seja esse mesmo centurião. E aqui nesse texto, no texto de Lucas, 7, de 4 a 4, 5, eles vão falar que esse centurião é pessoa que gostava do povo, dos judeus, que ajudou a construir a sinagoga, ajudou em muitas coisas. E lá no texto de Atos, e eu gostaria que fôssemos para ele, no texto de Atos, vai dizer algo também que nos deixa entender que seja esse mesmo centurião. Atos 10, capítulo 10, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então esse centurião, ele era um homem que estava ali sempre ouvindo falar de Jesus, sempre parando para ouvir um pouco mais do mestre. E chegou este momento aqui que ele expressou a sua fé verdadeira
no Senhor Jesus quando o seu servo ali foi curado. Não importa quem somos, meus irmãos, basta que tenhamos fé. Primeira verdade, meus irmãos, que está no texto aí, ele não se preocupava somente com si mesmo. Imagina um centurião romano, né? De uma posição elevada, né? De um povo que se achava superior aos judeus, né? Que subjugava os judeus. É tanto que o publicano, né? Que era um judeu que trabalhava para os romanos, ele não era bem visto, bem quisto no meio do seu povo por trabalhar para Roma, porque eles eram subjugados. Então, notem comigo, né, a importância, né, desse texto, né, desse evento aqui, né, que esse centurião era um homem de posição. Com certeza tinha posses. Mas ele não se preocupava somente com si mesmo. Notem no verso 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Penso, meus irmãos, que esse centurião era alguém que, vez ou outra, tinha contato com Jesus. Ele ouvia e via os seus milagres. Mas este homem tem algo que não é muito comum naqueles dias, assim como hoje. Ninguém se importa com pessoas que julgamos ser inferiores, como aqueles que nos servem de alguma maneira. Muitas vezes, por trabalhar, meus irmãos, em obras dentro da própria igreja, eu já fui deixado de lado. E tenho orgulho do que faço. Algo assim que me orgulha imensamente da minha profissão. Embora certo alguém interferiu negativamente certa vez, querendo destruir tudo o que construí com muito suor ao longo de 31 anos. Dizendo que eu disse que cansei de ser pedreiro, eu tenho orgulho de ser. Já disse e reitero a minha fala. E agora quero ser pastor. Não sabendo ele que não é ele e nem ninguém que faz o chamado, é o próprio Deus. E com isso sentiu-se no direito de anular a obra do Espírito Santo na minha vida. Fiquei muito triste, mas o que fazer? Se preocupar com o outro, meus irmãos, infelizmente, hoje isso é raro. Pessoas em elevada posição que se preocupam com quem está abaixo de si, é muito triste ver pessoas investidas de poder utilizando dessa autoridade para pisar e humilhar os mais humildes e menos favorecidos. Vejo que foi isso que mais impressionou Jesus. Aquele centurião romano se preocupou com um mero servo. Jesus ficou com certeza muito impressionado, né, por aquele centurião se preocupar com o servo. Se o servo, em falta do servo, ele poderia substituí-lo, né? Mas Jesus viu que ele se preocupava com o seu servo. Caso um dia, meus irmãos, eu venha me tornar alguém de elevada posição, seja ela social, profissional, eclesiástica ou política, que eu possa aprender com esse centurião de Cafarnaum, a se preocupar com o outro, seja ele quem for. Meus irmãos, nós precisamos aprender assim. Jesus nos ensina assim, mas nós só aprendemos na teoria e muitas vezes não na prática. Segunda verdade, meus irmãos, está aí no versículo 8, ele não tinha orgulho da sua posição. Ele poderia falar, poxa vida, né? Manda chamar esse Jesus aí. Afinal de contas, eu sou, né, o centurião romano. Mande chamar ele. Mas ele não tinha orgulho da sua posição. O orgulho, meus irmãos, é o grande problema do ser humano. Notem no verso 8. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Então ele diz assim, Senhor, não sou digno que o Senhor vá lá na minha casa. Ele poderia se encher, né? Uma raça, eles achavam que era superiores, né, aos judeus, poderia falar assim, nada. Jesus vem até mim. Ele falou assim, não, Senhor, não vá até minha casa, eu não sou digno, né, que o Senhor entre em minha casa. O orgulho é o grande problema do ser humano. E esse orgulho, isso tem início e raiz, né, que se iniciou antes do homem ser criado. É um grande problema também nos dias atuais. Tem muitas pessoas que gostam de mostrar
a sua posição acima dos outros. É aquela velha questão tão clássica do você sabe com quem está falando? Na prática, né, a famosa carteirada, né, que nós temos muito visto por aí. Isso deveria, meus irmãos, ser um caso de vergonha nacional, mas infelizmente isso é um vício cultural, um vício que, por sinal, acaba se contaminando. A sociedade atual, de hoje, dos dias atuais, apresenta sinais de enfermidade, que está enferma, clara que está enferma, e esse é um dos evidentes sintomas, o orgulho. Os homens cheios de si se acham, né? E essa pandemia colocou cada um no seu devido lugar, né? Que todos aqueles se achavam que poderia fazer isso, aquilo, outro. Essa pandemia nos igualou, né? Cada um, se você não tomar cuidado, se não lavar suas mãos bem lavadas, se não passar álcool, se porventura não tiver como lavá-las, se não usar uma máscara, se não tomar todos os cuidados devidos, você vai pegar. Então nos igualou, nos colocou no mesmo patamar, né? Então algo assim, né, que nós podemos estar observando nesse tempo. Estamos passando por um momento ímpar na história, mas pasmem, muitos usando de sua autoridade, aproveitando deste momento para se promover, ganhar algo em troca. O centurião nos ensina através do seu exemplo a não deixar o seu caráter ser contaminado com a posição que ele ocupa. Não deixou, né, o seu caráter, né, o modo de proceder, né, com as pessoas pela sua posição. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. Meus irmãos, Daniel 1:8. As implicações aqui estão muito além do comer e beber, envolvia toda a sua vida. Muito mais do que isso, quando Daniel se assenta no seu coração a não se contaminar com as bebidas, com as iguarias ali, ele estava muito mais além, a não se corromper por inteiro. Que se ele cedesse nessas pequenas coisas, ele ia se corromper. Então o centurião assim não fez. Terceira verdade que nós encontramos nesse texto também, pela sua posição, ele sabia que era diferente ter poder e ter autoridade. Notem comigo versos 8 e 9. E o centurião respondendo diz: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. Apesar de ser bastante fácil de definir o que é autoridade e o que é poder, tornando ainda mais fácil distinguir um do outro, esse é ainda um erro banal e muito repetido, inclusive nas igrejas, no meio eclesiástico. A melhor forma de demonstrar o que é um e o que é o outro é pelo exemplo. Um exemplo que nos ajudará a entender. Pense em um guarda de trânsito fardado e um apito na mão. Ele vê um pedestre querendo atravessar a faixa, mas os carros não lhe dão a oportunidade de fazê-lo. Uma vez, então, ele se posiciona, aponta para os carros em movimentos e faz soar o seu apito em alto e bom som. O que acontece? Os carros param. Os carros pequenos, os grandes, as motos, os ônibus e até caminhões. Por que param? Porque ele tem autoridade e os motoristas a respeitam. Mas o guarda tem poder para parar os carros? Não, não tem poder. O centurião tinha autoridade do Império Romano para dar ordens e manter a ordem, mas não tinha poder. A autoridade ela é outorgada e revogada. Assim como recebemos, podemos perder, mas poder se outorga e não se pede. O centurião reconhece que ele tinha autoridade e ele outorgada, mas Jesus tinha poder. Essa autoridade a ele dada era outorgada. Ele poderia perdê-lo se ele deixasse de ser destituído centurião, mas o poder que Jesus tinha era algo dele, que fazia parte do próprio Senhor. Quarta verdade está aí na parte B.
do versículo 9, ele era um líder confiante. Notem no versos 9, na parte B, ele diz: e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. Quando o centurião diz, meus irmãos, que em tudo ele era obedecido, isso se dá pela relação que ele tinha com seus subordinados, a ponto de se arriscar e pelos olhos dos outros se diminuir em procurar ajuda para o seu servo. Os irmãos vão lembrar, né, de um certo judeu eminente, doutor da lei, né, conhecedor das escrituras, por nome Nicodemos. Ele vai procurar Jesus à noite. Certo, dá para conjecturarmos, né, que ele estava com medo, que alguém pudesse estar falando, o que esse homem, doutor da lei, vai falar com esse falso profeta, esse falso Messias, né? Certo é que ele foi lá de noite, e esse centurião aqui o faz, né, durante o dia, para que todo mundo vissem, né? Então ele arrisca, né, pela sua posição de ficar mal visto, mal falado, né, pelos olhos do povo, que eles não criam que Jesus era o Messias, era o Cristo. O centurião nos mostra que ele era um homem decidido e um líder confiante. Tanto era que os seus subordinados o obedeciam, como diz aí na parte B do versículo 9. Ele diz: eu digo a este, vai, ele vai. A este, vem, ele vem. A este, faz isso, e ele o faz. Quando somos liderados por alguém que exerce a sua liderança de forma confiante e convicta, obedecê-lo não é um fardo, mas um prazer. Dura coisa é seguir alguém que não sabe para onde vai. Os irmãos, quinta verdade está aí na parte B do verso 8. Na parte B diz assim: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu servo sarará. Quinta verdade, ele sabia que a autoridade de Jesus era divina, era do alto, que era o próprio Deus ali encarnado. Jesus, meus irmãos, em dois momentos, aqui em Mateus 8, 5 a 13, no texto paralelo de Lucas 7, de 1 a 10, e em Mateus 15, 21 e 28, a mulher Ciro-Fenícia fica admirado com a fé desses dois. Notem aí, né, tanto da mulher Ciro-Fenícia, do texto mais adiante, né, de Mateus 15, quanto esse centurião aqui em Cafarnaum. Ele vê mais fé com os gentios, que ele, Jesus, não veio para eles, do que o seu próprio povo. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, 11 e 12. É preciso, meus irmãos, tomar cuidado, pois às vezes de onde esperamos fé não é encontrado. O texto nos chama a atenção que um gentio que na teoria desconhecia o poder de Deus manifesto na pessoa de Jesus, não parava sobre ele qualquer dúvida sobre a capacidade sobrenatural do Senhor Jesus em realizar milagres. Ele não duvidou. Notem comigo, meus irmãos, que uma coisa que os fariseus e mestres da lei, né, que se consideravam santos, viviam tentando pôr em descrédito e distorcer o poder de Jesus o tempo todo. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. Infelizmente, meus irmãos, isso ainda tem ocorrido. Crentes duvidando do poder de Deus e dele realizar um milagre em nossas vidas, enquanto pessoas que não professam a mesma fé que nós e não conhecem o Senhor como nós conhecemos, não duvidam que ele pode realizar algo miraculoso e mudar o quadro das suas vidas. Esta é uma dura lição que nós, cristãos, aprendemos com o centurião. Confiar mais no Senhor é crer que o milagre vai acontecer. Lá em Mateus, em 1 Coríntios 15, 13 e 14, Paulo trata de algo ali bastante interessante. Paulo vem falando de coisas sobrenaturais que aconteceram. E se de fato não cremos, logo a nossa fé é vã e a pregação é vã. Ele fala, se nós não cremos que todas essas coisas aqui sobrenaturais aconteceram, que Jesus ressuscitou, e portanto aquele que crer nele também ressuscitará, logo é vã a nossa fé.
logo é vã a nossa pregação. Algo assim que é para estar nos levando a refletir, né, sobre essas coisas. No verso 8, na parte B também, né, ele sabia que bastava apenas uma palavra e o seu servo seria curado. Essa é a sexta verdade. Ele fala: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu servo sarará. Já imaginou que fé é essa? Ele não falou assim: Senhor Jesus, vai lá, toque no meu servo, faz alguma coisa, ore por ele. Não, apenas manda uma palavra. E aí ele vai dizer, né, que eu sou homem, que sou sujeito à autoridade. Então ele confiava, né, ele cria na autoridade de Jesus como Deus, como Senhor. Basta apenas uma palavra. Meus irmãos, em vários contextos em que Jesus operou milagres, o crer no poder de Deus tinha e tem uma consequência natural na vida das pessoas. Toda a sua vida era mudada. É algo assim, líquido e feito. Se você creu de todo o seu coração, sua vida será mudada. Toda ela, todo o seu ser. E notem comigo, meus irmãos, que nesses dois casos se tratava de gentios, o de Mateus 15 e de Mateus 8. Segundo o que Paulo escreveu em Efésios 2, 12 e 13, os gentios eram um povo separado de Israel, eram estranhos à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus vocês estavam longe, estáis agora perto, porque Cristo, que é a nossa paz, derribou o muro, a parede que os separava, algo assim tremendo e maravilhoso. O centurião demonstrou um tipo de fé singular, uma fé capaz de fazer tremer o pior dos demônios e de impactar o crente mais fiel. Ele demonstra como a fé deve ser uma fé que na maioria das vezes temos medo de exercitar, de colocá-la em prática. Nós, meus irmãos, precisamos ser impactados e desafiados por este exemplo. Crer em uma palavra do Senhor pode mudar tudo, toda a nossa vida, todo o contexto. Quantas vezes a nossa fé é testada e achamos que tudo está perdido? E nesses momentos precisamos correr para os pés de Jesus e pedir que o quadro seja revertido, e esperamos que Ele nos responda e nos dê alento para prosseguirmos. Mas com o passar do tempo, as coisas não mudam ou pioram, e a nossa fé vai se esmorecendo e a confiança vai se esvaindo. Nós nos esquecemos com muita facilidade da palavra do Senhor, dita em nosso favor. Aquela mesma palavra que ao ouvi-la, nós choramos e nos alegramos com ela. Sétima verdade desse texto está aí no versos 11 e 13. O fato de estar na igreja não quer dizer que fazemos parte do reino de Deus. Notem comigo nos versos 11 ao 13, diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e com Isaque e com Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Os judeus, meus irmãos, se diziam povo de Deus, mas não se comportava como tal. Várias vezes Jesus os chama de hipócritas, sepulcros caiados. Falava que esses homens me honram com os lábios, mas que o seu coração está longe de mim. Porque aquele povo não cria em sua palavra, embora tinham conhecimento dela, mas não a observava. Led diz em seu livro da Teologia do Novo Testamento, ele diz que nem todo que está na igreja está no reino, e nem todos que são do reino estar na igreja. Paulo em Romanos 9,6 diz: não é que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. O primeiro texto de Romanos 9,6 e aqui Mateus 7,21. Em outras palavras, nem todos que estão na igreja é cristão genuíno, é nova criatura.
Meus irmãos, e para concluirmos esta palavra nesta noite, o que aprendemos com esse texto? Para que o milagre aconteça, não importa quem somos ou o que fizemos. Para Jesus isso não faz diferença nenhuma. A mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8, 10, parte B e verso 11. O que fará a diferença é a nossa fé em Cristo Jesus. Estamos vivendo em uma pandemia em que vemos que estão se descabelando, perdendo a fé. Nós, com a nossa fé, precisamos encorajar aos outros a perseverar. O centurião dá uma grande lição naqueles judeus. Ele diz diante daqueles que viram e ouviram, Senhor, basta apenas uma palavra. Em que contexto que nós estamos vivendo? Qual é a grande dificuldade que nós estamos passando? Senhor, basta uma palavra do Senhor. O vento se acalma. O mar, as ondas bravias vão se acalmar. A tempestade vai passar. A doença vai sarar. As dificuldades sumirão. Basta apenas uma palavra. Jesus disse para aquele povo de onde se esperava fé, ela não veio, mas de onde não se esperava, ela veio. Jesus disse, olha, por causa disso, desse exemplo aqui, virão pessoas de todas as nações e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Olha, e para vocês haverá muito pranto e ranger de dente. Meus irmãos, no meio de tantas dificuldades, nós precisamos exercitar a nossa fé. Muitas vezes vivemos, por alguma palavra que nos diz, por algo que nos faz, eu tenho algo comigo. Eu não guardo nada no coração de ninguém. Muitas vezes as pessoas, aqueles que me prejudicaram, ficou lá atrás, eu tenho fé, que o Senhor fará tudo aquilo, que Ele falou na sua palavra. E para vivermos, neste mundo aí, é de fé em fé. Então, não importa quem somos, basta que tenhamos fé. E o Senhor vai mudar a nossa história. Qual é o tipo de dificuldade que nós estamos passando? Que tenhamos fé. Não importa no momento agora que nós estamos vivendo. Fala assim, a partir deste momento agora, eu quero viver uma nova história com o Senhor. Seja no que diz respeito à saúde, seja no que diz respeito à nossa vida espiritual, no que diz respeito à nossa vida com os outros, com os irmãos, com a nossa família, com aqueles que nos cercam. É tomar uma decisão, Senhor, a partir de agora, tudo aquilo que já foi feito de errado, tudo aquilo que eu vivenciei, agora eu deixo tudo para trás. E aí de fazer igual Paulo, tudo aquilo que eu considerava que tinha valor também, em detrimento ao Senhor, aquilo que o Senhor representa na minha vida, não tem valor nenhum. Então, não importa quem somos, basta que tenhamos fé. Todas as coisas vão se alinhar com a palavra do Senhor, se nós cremos nele, se nós confiarmos na sua palavra, que Deus, meus irmãos, aumente a nossa fé nele. Amém? Não importa quem somos, basta que tenhamos fé no Senhor, em Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos, e aí vamos estar lembrando da Angélica, do Irã, da irmã Margarida, de toda a família que eles estão passando algumas dificuldades no que diz respeito à saúde, como todos estão gripados, e aí não sei se está com alguma suspeita de alguma coisa, mas todos estão gripados e pede oração que Deus possa estar abençoando a vida deles, também a irmã Nadir, a sua família, a Selma, parece que teve contato com alguém que estava infectado por este vírus lá em seu trabalho. Então, a irmã pede que orem por ela, pela sua família, pela vida da Selma, da Nelma, do João Vitor, de todos ali, da irmã Nadir, para que seja dissipado essa possibilidade ali no seio daquela família. Que Deus tenha misericórdia, não importa, meus irmãos, quem somos, basta que tenhamos fé, se somos feios ou bonitos, grande ou pequeno, gordo ou magro, preto ou branco, rico ou pobre, basta que tenhamos fé. Esse centurião nos dá uma grande lição aqui. Não importa tudo aquilo que
que nós vivenciamos. E aí o que me deixa bastante triste, né? Que tudo aquilo que eu vivenciei, não importa o que ficou para trás, o que importa agora é a minha caminhada cristã com o Senhor. É o hoje, é o agora. Para o Senhor o que importa é agora. Aquilo que vivenciei, que fiz, o Senhor joga no mar do esquecimento. E muitas vezes, né, nós ficamos lembrando, né, trazendo a memória, né, de coisas que nós vivenciamos. E o inimigo, ele é muito astuto nesse sentido, né, de jogar nas nossas mentes aquilo que você fez. Mas não importa quem somos, meus irmãos, basta que cremos. Então é o momento de orarmos, né, e pedir a Deus que afaste essa doença de nós, essa pandemia, né, que nós não temos controle, mas o Senhor tem. O Senhor tem controle. Nós, com as nossas forças, nós, com as nossas limitações, temos condições apenas de atuar na nossa casa, né? No nível dos nossos lares, mas não podemos atuar na rua, no supermercado, no hospital, na igreja, onde quer que nós possamos estar, né? Nós não temos esse poder, mas o Senhor tem. Então a minha oração é que nós venhamos estar orando por essas vidas, né? Para que o Senhor venha com provisão, venha com providência, né? Traga socorro, né? E aí a Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Que tenhamos fé, meus irmãos, que a nossa fé no Senhor aumente cada dia mais. Pois afinal o justo ele vive pela fé, de fé em fé, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Que tenhamos cada um de nós uma semana abençoadora. E ainda, meus irmãos, ainda sentindo algumas dores de cabeça. Que Deus tenha misericórdia. Eu tenho fé que o Senhor vai dissipar todas essas dificuldades, todas essas mazelas, né, que nós estamos vivendo, e uma alegria muito grande que fica no plano aqui físico, né? O Senhor, quando o Senhor vier para nos levar, tudo isso ficará aqui, tudo isso passará, cessará todo choro e todo ranger de dente, né? Tudo aquilo que porventura nós estamos passando, todas as lutas e tribulações, ficará nesse nível aqui do natural, e nós vamos viver com o Senhor eternamente. Vamos orar neste momento e agradecer a Deus pela sua palavra. Não importa quem somos ou o que fizemos, basta que tenhamos fé no Senhor Jesus. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua palavra, Deus, fique nos nossos corações. Ó Pai, transforma a nossa vida, que aumente a nossa fé no Senhor cada dia. Queremos colocar, ó Deus, a tua igreja, o teu povo, raça eleita, povo adquirido, né, nação santa, aquilo que o Senhor comprou, ó Pai, por bom preço ali naquela cruz do Calvário. Toma cada um de nós nas tuas mãos, e nós elevamos os nossos olhos para os montes, para as nossas dificuldades, que são maiores do que nós, ó Pai, e nós procuramos, ó Pai, e clamamos pelo nosso socorro, mas o nosso socorro vem do Senhor. Queremos colocar a vida da Angélica nas tuas mãos, toma ela nas tuas mãos nessas dificuldades de saúde, do Irã, a irmã Margarida, ó Pai, toma cada um nas tuas mãos, fortaleça, ó Deus, nessas dificuldades que eles estão passando, também pela família da irmã Nadia, ó Pai, por essas dificuldades que eles estão passando, ó Deus, a Selma, ó Pai, a Nelma, o João Vitor, ó Pai, que eles, ó Deus, façam uma reflexão, ó Deus, principalmente a Selma e o João Vitor, ó Pai, que eles precisam reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, que tudo aqui, ó Pai, é passageiro, é efêmero, ó Pai, hoje amanhã não é mais, que a nossa confiança precisa estar, ó Pai, colocada no Senhor, baseada na tua palavra, ó Deus, se assim for, ó Deus, nós vamos, ó Pai, estar tendo paz, ó Pai, a paz que excede todo entendimento, que nós só encontramos no Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos comprou por preço, ó Deus, e o Senhor nos adquiriu, ó Pai, somos nação eleita, povo adquirido. Toma cada um de nós nas tuas mãos, ó Pai, a tua igreja, o teu povo, os teus servos aqui neste lugar. Aqueles irmãos, ó Pai, porventura estão passando por dificuldades. Ó Pai, que nós possamos mover, ó Pai, em direção a elas, ó Deus. Sabemos que nós não podemos neste momento nem estar visitando os nossos irmãos, mas, ó Pai, que o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, ó Pai, suprindo a cada dificuldade. Mas aquilo, ó Pai, que cabe a nós, que façamos, ó Pai.
Ó Pai, também queremos orar por missões estaduais. Ó Pai, nesses tempos, ó Pai, difíceis, ó Pai, que nós venhamos saber, ó Pai, aquilo que cabe a nós. Muitas vezes pensamos, estou vivendo, ó Pai, num momento difícil, ó Pai, não vou estar contribuindo para missões, não vou estar ofertando, não vou estar dizimando, porque o tempo é difícil. Não, ó Deus, o Senhor é o dono da prata e do ouro, o Senhor tem nos dado todas as coisas. Ó Pai, e é privilégio nosso, ó Pai, dar porque nós recebemos. Ó Pai, nós sabemos que nesses rincões, ó Pai, as dificuldades são tantas, ó Pai, dos missionários, ó Pai, encaradas por cada um, ó Pai. E é preciso, ó Pai, que eles sejam, ó Pai, amparados, ó Pai, pelas nossas orações, mas também financeiramente falando. Ó Pai, toma cada um de nós nas suas mãos, que saibamos, ó Pai, tudo aquilo que cabe a nós, ó Pai, todas as implicações como igreja, como servo do Senhor, ó Pai, que a Igreja Batista de São Geraldo, ó Pai, ela não está centrada em si mesma, nas pessoas, mas no Senhor Jesus. Então todas as coisas, ó Pai, devem permear, ó Pai, nessa via, que tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Portanto, aquilo que fazemos, ó Pai, não é para homens, não é para agradar a ninguém, mas é para agradar exclusivamente o Senhor Jesus, o qual nos comprou. Te louvamos nessa noite, ó Pai, e te pedimos, ser conosco, dá-nos uma semana de paz, ó Pai, guardados, ó Pai, e que possamos aumentar a nossa fé no Senhor cada dia. Ó Pai, cada irmão que porventura está passando por alguma dificuldade, como disse, momento que nós não podemos nem estar visitando, acompanhando de perto, aquele tete a tete, né, estar próximo ali, abraçando, dizendo, chore aqui no meu ombro. Este não é o momento, nós não podemos estar fazendo. Mas, ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, visite, tome cada um nas Tuas mãos. E aquilo, ó Pai, que porventura for ter condições de fazer, ó Pai, que nós possamos fazer. Sabemos, ó Pai, que em tudo, ó Pai, nós estamos fazendo para que o Teu reino se expanda, para que o Teu reino cresça. Obrigado, Deus. Dá-nos uma semana de paz e toma cada um de nós debaixo da Tua proteção. E lembrando mais uma vez da vida do Irã, da Angélica, da irmã Margarida, da Nelma, da Selma, da irmã Nadir, ao Pai, que a sua filha Selma teve contato com esse vírus aí, com uma pessoa que teve esse vírus. Mas tem misericórdia, ó Pai. Atue com poder e graça no seio daquela casa. E dissipe, ó Pai, toda e qualquer, ó Pai, ameaça que porventura possa vir contra eles. No nome santo de Jesus, ó Pai, confiados no Senhor, porque aquele que descansa à sombra do Onipotente, ó Pai, esse descansa, porque confia no Senhor, porque a sua confiança vem do Senhor. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado pela Tua palavra. Ó Pai, não importa quem somos ou o que fizemos, basta que tenhamos fé em Cristo Jesus. Te louvamos, te adoramos nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. E tenham todos uma semana abençoada. Lembrem de estar orando por mim. Estou com a dor de cabeça ainda. Mas, confiado no Senhor, sei que todas essas dificuldades serão dissipadas. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.